Vamos ver como é que com o Excel podemos trabalhar uma variável aleatória discreta. Ou seja, vamos ver como é que podemos definir a função da probabilidade da variável aleatória e determinar o valor esperado, variância e desvio padrão. Imaginemos o seguinte caso, o lançamento de dois dados. Ou seja, lançamos em simultâneo dois dados e observamos as faces que saem em cada um dos dados. Vamos considerar a variável aleatória x como sendo a variável que representa em módulo a diferença dos valores dos pontos obtidos. Ora bem, na realidade o número de casos possíveis quando fazemos um lançamento de dois dados é nem mais nem menos, como cada dado tem 6 faces e estamos a utilizar dois dados em que há repetição do número de faces em cada um dos dados, estamos a falar em arranjos de 6, de 2 a 2, arranjos completos, ou seja, o número total de casos possíveis para o lançamento de dois dados é nem mais nem menos que 6 ao quadrado, ou seja, 36. Se considerarmos a variável aleatória em causa e ela representar a diferença em módulo dos pontos obtidos, significa que vamos ter valores de x que podem variar de entre 0 e 5. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Quais são os casos favoráveis para cada um destes valores de x? Por exemplo, para o caso de 0, temos a saída das faces 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Por exemplo, para o caso 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4. Ou seja, se nós preenchermos uma tabela onde indicamos quais são os casos possíveis, os casos favoráveis para cada um dos valores de x correspondentes, a partir deste momento estamos prontos a calcular automaticamente tudo o resto no que se refere à função da probabilidade da variável aleatória x. Por exemplo, quantos são os casos favoráveis para x igual a 0? Para isso basta usar uma fórmula que é nem mais nem menos do que o contar valores. Selecionamos a zona onde queremos contar os valores e automaticamente ele conta o número de células que são não vazias. Se nós arrastarmos esta célula ao longo da nossa coluna, ela irá expandir-se para as outras células e mostrará ou indicará o número de casos ou número de células não vazias. Se repararmos, a soma de todos os casos favoráveis tem que dar o número de casos possíveis. Vamos testar. 36. Aqui temos os 36 casos possíveis. A partir do momento que temos o número de casos favoráveis para cada um dos valores de x e o número de casos possíveis, facilmente calculamos a probabilidade. De que forma? Será o quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Vamos fixar a célula B3, porque esta célula vai se manter constante para as outras. Para isso, basta-nos selecionar e permitir a tecla F4. Está fixa. Se arrastarmos agora a nossa célula ao longo da nossa coluna, automaticamente ela irá expandir-se e calcular as probabilidades referentes a cada um dos casos x. Para certificarmos, se nós calcularmos este somatório tem que dar, como é óbvio, 1. E aqui está ele. Como é que nós podemos, neste momento, desenhar, por exemplo, a função de probabilidade, ou seja, fazer o gráfico exatamente das probabilidades para cada um dos x? Tão simples como inserir gráfico de expressão e aqui está nem mais nem menos do que o gráfico que representa a probabilidade da minha variável aleatória x em cada um dos pontos, que depois poderíamos formatar e torná-lo muito mais agradável. Ora bem, vejamos em seguida como é que podemos calcular o valor esperado. Existem várias fórmulas manuais, mas eu vou indicar exatamente uma fórmula automática para o fazer. Qual é que será essa fórmula? Tão simples como
inserir fórmula. E agora vamos à procura de uma fórmula chamada soma produto. Soma produto. A primeira coluna que eu vou multiplicar, a segunda coluna a ser multiplicada pela primeira, e é só oprimir, ok. E temos exatamente aqui o valor esperado, ou seja, a média da variável aleatória x. Quanto à variância, a variância não existe numa forma automática e diretamente implementada, como existe a soma produto, mas muito facilmente a podemos calcular. De que forma? Nós sabemos que a variância de x é igual ao valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado. Ora bem, vamos então calcular o e de x ao quadrado. E nós sabemos que o e de x ao quadrado é nem mais nem menos do que x quadrado vezes p de xi, ou seja, x ao quadrado vezes a probabilidade de cada x. Então vamos implementar a fórmula igual x ao quadrado vezes a probabilidade do x. E agora arrastamos, automaticamente temos os valores para todos os valores de x. Como é que nós somamos isto tudo? Tão simples como e temos aqui o nosso e de x ao quadrado. Muito bem, depois de termos o e de x ao quadrado, basta-nos chegar à célula da variância e colocar a fórmula de cálculo. Será, portanto, o e de x ao quadrado menos o e de x ao quadrado. E temos o valor da variância. Quanto ao cálculo do desvio padrão, basta-nos inserir a fórmula da raiz quadrada. Ou seja, fórmulas, inserir e a fórmula da raiz quadrada, que está algures no nosso formulário, raiz quadrada, ok, da nossa célula. E muito bem, desta forma temos implementado no Excel a definição de uma variável aleatória discreta com o cálculo das respectivas probabilidades e função de probabilidade, bem como os parâmetros e de x, variância e desvio padrão.